Olá, muito bom dia. O assunto de hoje é esgoto e meio ambiente. Você sabe para onde vai o esgoto da sua casa? Então preste muita atenção nestes dados que eu vou falar. Um estudo do Instituto Trata Brasil revela que 51,92% da população do país tem acesso à coleta de esgoto. Mas mais de 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esse serviço. Mais de 3,5 milhões de brasileiros nas 100 maiores cidades do país despejam o esgoto irregularmente e mesmo tendo redes coletoras disponíveis. Os números assustam? Então veja mais. Quando falamos em tratamento, a situação fica pior. Apenas 44,92% dos esgotos do país são tratados. A média das 100 maiores cidades brasileiras em tratamento dos esgotos foi de 50,26%. Ou seja, apenas 10 delas tratam acima de 80% dos seus esgotos. Vou perguntar mais uma vez para você. Você sabe para onde vai o esgoto da sua casa? No programa de hoje, nós estamos recebendo o presidente da Compesa, Roberto Tavares, e o professor de Meio Ambiente da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Vicente de Paulo Silva. Muito bom dia, obrigada por terem aceito o convite para estarem hoje aqui no Ponto de Vista e para a gente falar de um assunto que incomoda muito e que traz muitos problemas, seja a casa, as ruas, aos bairros, a cidade como um todo, que é a questão do esgoto. A gente viu aí dados do Brasil, mas antes da gente falar do interior do estado, vamos falar aqui da região metropolitana. Quanto por cento da região metropolitana, de fato, tem esgoto e esgoto tratado? Bom dia, Eliana. É um prazer estar aqui participando com vocês do programa. Nós temos hoje, aqui na região metropolitana, cerca de entre 35% e 37% de cobertura de esgotamento sanitário. E nos últimos anos, por conta do programa Cidade Saneada, que é a maior parceria que a gente tem de saneamento do Brasil, nós quadruplicamos a quantidade de esgoto que chega às nossas estações, que é tratado e é levado ao meio ambiente. Estamos muito parecidos com a média do Nordeste, mas muito distantes do que gostaríamos de ter e estamos nesse caminho. Roberto, quando você fala em esgoto, realmente é aquele esgoto que sai da residência, seja dos prédios ou das casas, vai tudo na tubulação subterrânea que ninguém vê. Não é aquele esgoto que sai das residências e cai numa valeta, numa canaleta, ou então escorre pela rua e vai para o canal. Exatamente. O sistema de esgotamento sanitário é um sistema fechado, desde a descarga da residência, do banheiro, até chegar na estação de tratamento. Ele parte por gravidade e, às vezes, bombeado até a estação de tratamento. Essa boca de lobo que é aberta, isso é um sistema de drenagem de água da chuva, né, de água de outros usos. E aí, às vezes, as pessoas confundem, porque tem casas ou prédios que se ligam nesse sistema de drenagem de forma irregular. O sistema de drenagem ele é operado e mantido pelas prefeituras. Então, ou seja, quando ele se liga de forma irregular, causam problemas sérios, porque você sente o cheiro de esgoto, até porque é um sistema aberto que precisa receber água da chuva, mas também sai o cheiro do esgoto. E quando a maré está alta, isso acontece em muitas cidades, principalmente aqui na nossa região metropolitana, quando a maré está alta, os canais enchem, voltam pela rede de drenagem e colocam esse esgoto para fora no meio da rua. Então esse é um problema que a gente precisa tratar com conscientização e também com muitas obras. Com muitas obras. Professor, com o índice, infelizmente, baixo de tratamento de esgoto em toda a região metropolitana, quais são as consequências para o meio ambiente? Bom dia, Eliana. Bom dia, doutor Roberto. Bom dia, telespectadores. A consequência do esgoto não tratado é que, então, ele vai chegar a uma disposição final, no caso, um curso d'água, um corpo receptor, e isso, quando chega nesses locais e, portanto, sem ter nenhum tratamento, ele causa um problema ambiental, porque ele leva a um processo de eutrofização desses corpos receptores. E isso, evidentemente, vai acarretar problemas com a vida aquática, tá certo? E a própria condição daquele corpo receptor.
Isso que o senhor quer dizer é o seguinte, que esse esgoto que está indo para as canaletas, para os canais e até mesmo para o rio, e quando a gente vê aquela água preta, significa o seguinte, não tem mais vida, acabou e não tem mais como recuperar. Não tem aquela condição ali, uma condição extrema, tá certo? O ótimo seria exatamente fazer antes o tratamento para que a condição, quando chegasse ao corpo receptor, chegasse dentro de uma determinada qualidade, né, desse efluente que não viesse causar problema posteriormente para aquele corpo receptor. Significa que na região metropolitana nós estamos condenados. Praticamente, vamos dizer assim, porque é preciso, na realidade, fazer o tratamento. O doutor Roberto colocou muito bem, houve uma evolução, não é? Mas nós estamos numa condição de Nordeste, mas não atingimos ainda uma situação a nível de Sul ou Sudeste do país, né? Eu queria só fazer um comentário com relação à região metropolitana do Recife. Nós temos um problema que é estar no nível do mar, né? Então, ou seja, nós temos cheias históricas aqui na região metropolitana, mas isso tem uma vantagem também, né? O mar entra numa quantidade muito grande, por exemplo, no rio Capibaribe, no rio Beberibe, e ele termina, a natureza ela é mágica, né? Ela termina resolvendo coisas que os homens não resolveram no passado, ou seja, historicamente. Quem lê o livro 1808, né, vê que as pessoas jogavam dentro de latões e os latões eram derramados nos cursos d'água, né? Nós temos que fazer nossa parte, né? Quem está na gestão tem que fazer a nossa parte, que é fazer os projetos, captar os recursos e fazer as obras. Mas, graças a Deus, temos uma natureza que é melhor, que é parceira, que ajuda a recuperar. Porque o mar vem, ele meio que lava. Meio que lava, traz nutrientes, e a gente vê, quem observa hoje o rio Capibaribe, ali junto da Ponta da Torre, junto do Cinema São Luís, por exemplo, vê como o mangue se recuperou nos últimos 10 ou 15 ou 20 anos. Né? Então, assim, é um sinal de que a natureza está dizendo, nós temos que fazer nossa parte, ela está fazendo a dela, mas ela não é Deus, né? Não é Deus. Agora, me diga uma coisa, só um minutinho, professor, como mudar isso? Porque, por exemplo, se ali no rio Capibaribe, próximo da Ponta da Torre, então ali na Rua da Aurora, a vegetação cresceu, ganhou vida, mas existem outros pontos da cidade que a gente passa a ver no canal, nas canaletas, a água está preta, você vê assim, é um lodo quase, um mau cheiro e que não tem vida, é esgoto, esgoto, esgoto mesmo. Como mudar isso? Investimento. Política pública comprometida com fazer o esgotamento sanitário. Nós temos uma oportunidade agora. Nós temos as eleições agora em outubro e o cidadão brasileiro precisa colocar o saneamento na pauta nacional. Nós tivemos aqueles movimentos pedindo saúde, educação, segurança. Saúde, não adianta falar de saúde sem falar de saneamento. Então, nós temos que colocar na cabeça dos governantes que saneamento precisa ser prioridade, apesar de ser uma obra que fica embaixo da terra. Mas a gente precisa ter uma política duradoura. Nós estamos enfrentando agora uma medida provisória ditada pelo governo federal que pode desarrumar o saneamento. E nós estamos lutando para que isso não aconteça, porque nós precisamos de investimentos em cidades ricas, mas também em cidades pobres. Como que a universidade pode ajudar? A universidade ela pode ajudar em vários aspectos, tá certo? Eu acho que, primeiramente, com relação à questão da formação profissional, né? Com relação à formação do técnico, do engenheiro, né? Que vai lidar com esse tipo de ação. A outra é desenvolver pesquisas para a resolução de problemas desse tipo, né? Buscando, através de ações de pesquisa, com um objetivo de como poder fazer, por exemplo, aproveitamentos do esgoto tratado. Então, hoje existe um termo muito utilizado que é o reuso, né? O reuso. Então, a prática do reuso, né, do esgoto doméstico tratado é algo que em outros países já é perfeitamente usado, né? E a universidade, ela está engajada de buscar fazer com que isso possa acontecer.
É preciso, portanto, ter uma conscientização a nível nacional, não é? Que há essa possibilidade e que então possam ter normas que criem essa possibilidade para se fazer então o reuso. É complicado quando a gente chega assim, nos séculos que nós estamos, você fala assim que a gente ainda tem que ter conscientização de quem está, quem tem o poder, quem pode administrar, para poder colocar em prática uma coisa assim que é básica, né? Porque com o esgoto que a gente tem aí sendo derramado nas ruas, ou com as ligações irregulares, clandestinas, mas está no meio da rua, você muitas vezes está andando com sapato, quando chove, então, é terrível. E aí há a necessidade da gente ainda ter que lutar pela conscientização de que esse esgoto não poderia estar ali a céu aberto. Perfeito. Essa conscientização, ela passa no momento em que você dá condições de entendimento para o cidadão de que é preciso fazer, portanto, o saneamento, que esse esgotamento precisa ter uma condição de direcionamento de forma racional para os corpos receptores. E só completando, Eliana, a questão da conscientização, como o professor está falando, é de fundamental importância. Você vê, às vezes, num córrego desse, e você vê lá um fogão velho, um sofá jogado. Veja, isso não caiu ali. Alguém chegou e disse, tem um curso d'água, um canal, uma canaleta, e jogou ali como se ali fosse um depósito de lixo. A natureza devolve o problema, porque isso vai entupindo e quando vier uma grande chuva, aquilo volta para a casa do cidadão. Aí é a água da chuva misturada com o esgoto. Exatamente. E a gente já sabe nas doenças aí que vão surgir. Exatamente. Então, mas o cidadão, o morador lá daquela rua, ele fala, ele quer saber, mas por que não tem? Eu moro aqui há 30, 40 anos e minha rua nunca teve saneamento. Ou então, se já teve, hoje a gente vê aí as bocas de lobo estouradas, é o esgoto escorrendo pela rua. Veja, são duas redes que tem embaixo da terra. Uma rede de drenagem, que é para levar a água da chuva para os cursos d'água. Isso aí não precisa de tratamento, precisa de manutenção dessas redes para que elas não fiquem entupidas. E também de fiscalização por parte das prefeituras para que não haja ligação clandestina de esgoto, jogando esgoto numa rede que não foi feita para isso. É o que ocorre em boa parte da região metropolitana. Exatamente. E a rede de esgoto, que é um sistema, volto a dizer, completamente fechado, esse sim é a obrigação da Compesa, e a gente dá manutenção, a gente tem um 0800, e que as pessoas ligam, nossos clientes ligam e a gente vai lá. Nós estamos conseguindo atender 100% das demandas em até 48 horas. Temos uma fiscalização muito rígida com relação ao nosso parceiro que atua nisso. Então, ou seja, no sistema, onde existe o sistema, melhorou muito o funcionamento. Qual é o grande problema? Onde não existe ainda... Que é boa parte da... Que é grande parte. Grande parte. E que nós precisamos de um país que continue investindo. Nós estamos fazendo a nossa parte, mas nós precisamos de uma condição econômica que o governo federal, que aporta grande dinheiro para a área de saneamento, tenha um longo período continuando investimento. Eu gostaria de complementar, doutor Roberto, a sua colocação, em dizer o seguinte, que o conceito de saneamento, quando foi, portanto, instituído no Brasil, não é? Ele foi instituído com a concepção do chamado separador absoluto. O separador absoluto, ele está colocando o seguinte, água pluvial, quer dizer, água de drenagem pluvial, deve seguir na condição de drenagem pluvial. Esgoto deverá seguir na condição de esgoto. Então, eles não podem, por hipótese alguma, se misturar. E quando mistura, acontece o que nós temos. Então, é o que a gente vê em várias situações. Às vezes, você tem uma galeria que é para a drenagem pluvial, não é? E é colocado, portanto, o esgoto nessa galeria. Então, isso leva a consequências seríssimas do sistema. Olha só, o que será que os internautas responderam? As pessoas sabem para onde vão, para onde vai o esgoto da casa onde mora? As respostas vocês vão ver no próximo bloco. A gente volta já já.
Para onde vai o esgoto da sua casa? Esse é o tema do Ponto de Vista de hoje. Nossos convidados são o presidente da Compesa, Roberto Tavares, e o professor de Meio Ambiente da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Vicente de Paulo Silva. Pelas redes sociais, nós perguntamos o seguinte: para onde vai o esgoto da sua casa? A gente agradece a participação do Edson, da Yolanda, da Maria Dulce, da Edjane, do Medex Max, do Renato, do Paulo, do Djailson, da Vanessa e de tantos outros que responderam a nossa enquete. Muitos disseram que o esgoto vai direto para o canal, outros para o rio Capibaribe, para o rio Beberibe e para o meio da rua. Alguns internautas afirmaram que tem fossa séptica no quintal da casa onde moram. Outros chegaram a dizer que não sabem literalmente para onde que o esgoto vai. E, na realidade, se a gente for ver todas as respostas que as pessoas colocam, existe, na realidade, muita reclamação. É dessa história de você ver o esgoto na rua, no meio da rua. O professor colocou ainda há pouco, né, a questão de você ter os dois sistemas, o que recebe a água da chuva e o do esgoto, que eles jamais deveriam se misturar. Bom, a gente já sabe que eles se misturam. Tem uma solução, como resolver, há uma fórmula, há como resolver o problema para separar e a gente deixar de ter, num primeiro momento, esse esgoto no meio da rua? Eu queria aproveitar para falar sobre essa questão do separador absoluto. Isso significa, traduzindo para a população entender, uma tubulação só para levar o esgoto embaixo da terra e outra tubulação só para levar a água da chuva. Tá certo? Então, veja, são dois custos para botar duas tubulações embaixo da terra em todas as ruas, em todas as calçadas. Tem cidades no mundo que usam o sistema universal, é um sistema único, misto, onde vai água de esgoto e água da chuva, com uma legislação ambiental diferente. Isso é assim em New Jersey, em Nova York, isso é assim em partes da França. Então, assim, nós estamos experimentando, a primeira obra que nós vamos ter assim, é uma obra financiada pelo Banco Mundial e licenciada pelo órgão do meio ambiente, será em Santa Cruz do Capibaribe. Por quê? Porque é uma cidade que só chove 2 meses por ano. Quando a água da chuva se mistura com o esgoto, ela diminui a eficiência do tratamento, porque dilui mais e as bactérias, que são as responsáveis por consumir a matéria orgânica, por nos ajudar no tratamento, elas têm uma eficiência mais baixa. Mas durante 10 meses do ano, aquele tratamento vai estar dentro do alto padrão. Então, assim, a gente tem como nação, como país, a gente tem que decidir o que é que nós queremos. Um sistema que é caríssimo, que é separador absoluto, e que a gente vai levar décadas e décadas a fazer, ou a gente pode, em algumas cidades, fazer sistema misto. Esse é um debate grande. Mas vai depender muito. Se Santa Cruz do Capibaribe chove só 2 meses no ano, e os outros 10 meses a gente tem sol, cabe lá. Em algumas cidades do país a gente tem pouca chuva. Na região metropolitana ou em boa parte do estado de Pernambuco, onde chove muito mais, fica difícil. Mas a questão é saber o seguinte: além de escolher qual dos dois, é se a gente consegue resolver esse problema, porque o dano ao meio ambiente já é gravíssimo, né? E a gente não tem mais o esgoto na rua. Tem como resolver, tem como resolver. Primeiro quem tem fossa séptica não pode ligar sua fossa na rede de drenagem. E segundo, então a fiscalização em cima de evitar que a rede de drenagem receba esgoto, ela deve ser feita pelas prefeituras para não permitir isso. E a segunda coisa é continuar um investimento maciço, como nós estamos fazendo, em colocar redes de esgoto e obrigar o cliente a se ligar nela para se ligar corretamente, de forma que esse esgoto chegue na estação de tratamento. Complementando o que o doutor Roberto colocou com relação à questão do sistema universal, né? Em áreas onde você tem muita chuva, né, evidentemente o sistema seria de grande porte. Por que grande porte? Porque as galerias pluviais, ela, na realidade, vai dar uma descarga de chuvas, isto é, você vai ter que, então, hidrologicamente, uma determinada bacia que vai captar água, vai entrar no sistema e vai, portanto, fazer parte da drenagem pluvial. Evidentemente que essa descarga, dependendo exatamente das condições hidrológicas e da bacia, vai, então, ser de maior dimensão, tá certo? Isto é, na realidade, a tubulação, que é para, no caso, a água de chuva, ela é maior em termos de diâmetro, tá certo? Do que a tubulação para
o esgoto, porque a descarga é menor. Aí a gente fala de milhões. Então você vai entrar exatamente numa condição de um valor bem maior, tá certo, de custo de projeto, né? De custo de projeto. É um dilema grande. Mas é inviável. Acaba ficando inviável. Em alguns lugares, sim, em outros não. Na prática, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer para tentar mudar? Por exemplo, assim, há um tempo atrás, a cidade de Jaboatão esteve, né, pela pesquisa, pelos estudos aí do Instituto Trata Brasil, entre as 10 piores cidades em termos de tratamento de esgoto pela rua. Já não está mais, né? A gente tem um exemplo bom, positivo para Pernambuco, mas independente dos resultados dessa pesquisa, se a gente sair pelas ruas, se a gente caminhar, andar de bicicleta, andar de carro, a gente vai ver muito esgoto. Nós vamos ver muito esgoto, nós vamos ver muitas casas construídas em áreas que é proibido, por exemplo, na beira de um canal, em cima de um túnel. Ou seja, a gente tem um problema de planejamento urbano dentro das nossas cidades. A pobreza não resolvida pela política econômica, ela faz com que as pessoas tenham que lutar pela sua moradia e terminam morando em condições subhumanas. E isso traz consequências no ponto de vista do esgotamento sanitário. Então, a gente tem que atacar as causas, mas temos também que fazer os sistemas de esgotamento sanitário, como estamos fazendo em Jaboatão. Jaboatão, nós temos uma obra hoje de 95 milhões de reais que está em execução. Já saiu Jaboatão dos 10 piores municípios e a gente pretende, nos próximos anos, ir dobrando essa capacidade, esse sistema de esgotamento que nós temos. Então, assim, é um desafio muito grande, não só em Pernambuco, como no Brasil inteiro. A questão passa também pela própria educação, quer dizer, a gente precisa, por incrível que pareça, ainda forçar no sentido de educar as pessoas a ter a sua ligação no sistema, para que então o sistema possa trabalhar de forma conveniente. Tá, mas também tem que ter o sistema, porque a região metropolitana só tem 40% Isso, de tratamento, né? Aí a gente vê, existem vários bairros que têm as casas, se não tem a fossa, as ligações são clandestinas, acabam indo para o canal, que vai para o rio, seja o Beberibe ou o Capibaribe, né? Ou simplesmente é jogada no meio da rua. Mas só que a gente tem que falar de dinheiro, né? Então, assim, para resolver o problema da região metropolitana, nós temos hoje a maior parceria público-privada do Brasil, com investimentos contratados da ordem de 7 bilhões de reais. Então, assim, esse investimento não se faz da noite para o dia. O que nós precisamos no Brasil é uma política nacional de saneamento que garanta que a cada ano você possa ir avançando degrau por degrau até a gente conseguir a sonhada universalização. Então, por exemplo, nós temos um exemplo na bacia do Capibaribe, nós temos um programa patrocinado, financiado junto ao Banco Mundial, que a gente faz esgotamento sanitário em Santa Cruz do Capibaribe, em Surubim, e vamos fazer os projetos de todas as cidades que estão na bacia do Capibaribe. A mesma coisa no Rio Ipojuca. Nós temos Tacaimbó, o professor conhece a experiência nossa em Tacaimbó. Estamos fazendo a reutilização do esgoto. Nós estamos... Desculpa. Não, por favor. Doutor Roberto. Nós estamos, a Universidade Rural, através da pós-graduação em Engenharia Ambiental, está desenvolvendo um trabalho para fazer reuso do esgoto doméstico tratado no município de Tacaimbó. Lá existe uma estação de tratamento de esgoto recém-construída e a universidade, através do corpo docente, está trabalhando no sentido de fazer um experimento então, com reuso, para que então possa mostrar as viabilidades da reutilização de forma racional do esgoto doméstico tratado. Esse esgoto, ele seria reutilizado para onde? Em que sentido? Ele seria reutilizado para fins agrícolas. Então, a gente iria ter uma ou mais de uma cultura, aonde, então, através de um sistema de irrigação, iria ser feito, portanto, a aplicação desta água, entre aspas, está certo, na cultura e, evidentemente, acompanhar os aspectos biométricos da cultura, de solo, de impacto no solo, etc. Isso está no começo? Está no início, ainda nós estamos iniciando o projeto. Agora, é possível? Sim, é possível, porque
em várias outras situações no mundo já é mostrada, tá certo? Até mesmo no Brasil, em algumas situações, já é mostrado esse tipo de concepção, de projeto, né? Somos nós que estamos atrasados. O que nós precisamos, na realidade, é encarar para que então a gente possa transformar essa água, né, esse esgoto doméstico, o esgoto doméstico tratado, em uma fonte alternativa de água. Dentro de um planejamento de recursos hídricos, por exemplo, a nível de uma bacia hidrográfica, pensa-se evidentemente das disponibilidades tanto de águas superficiais, águas subterrâneas, formas de implúvios, tá certo? Mas não se pensa na disponibilidade de um esgoto doméstico tratado. Isso deveria e deve compor, portanto, o planejamento da disponibilidade de recursos hídricos a nível de uma bacia hidrográfica. Isso significa também economia. Isso. Redução de custos. Isso, redução. Na região metropolitana. Essa é uma ideia que um projeto está sendo implantado lá em Itacaimbó. A gente espera que os resultados sejam positivos o mais rápido possível, que sejam instalados em outros municípios, mais rapidamente. Aqui na região metropolitana, na cidade do Recife, a gente tem a reutilização de água de esgoto ou não se usa, não se faz isso? Sim, se usa. Nós temos uma estação no bairro de Dancindês, que fica perto do IPSEP, onde nós já utilizamos a água de reuso para abastecer os nossos caminhões que fazem limpeza na área de esgoto. Então, ou seja, a gente antes limpava a rede de esgoto com água tratada, hoje nós limpamos a rede de esgoto com água tratada, mas vindo de onde? Do efluente de esgoto. Não precisa de cloro, não precisa, ou seja, de uma água que passou por não precisa de água potável. A gente pode usar uma água de reuso. É uma água menos nobre, mas que pode cumprir essa missão. De uma menor qualidade. Né? Ok. Gente, infelizmente, o nosso tempo, o programa chegou ao fim. A gente espera que você que nos acompanha possa ter entendido um pouquinho qual que é a real situação do esgoto, do tratamento do esgoto, né, desse serviço aqui. E a gente tem que avançar muito no nosso estado, seja da região metropolitana, seja no interior. A gente tem que avançar mais, porque a gente não pode mais se permitir, né, numa era de tanta tecnologia, de avanços, a gente ter esgoto aí sendo jogado no meio da rua. Olha, eu gostaria de... Sim, sim, rapidinho. Eu gostaria de ressaltar, já que nós estamos falando dessa questão de meio ambiente, né, a Universidade Federal Rural de Pernambuco, no próximo ano, em 2019.1, terá o primeiro curso de engenharia ambiental em uma escola pública. Né? O estado de Pernambuco não tem ainda nenhuma universidade, nenhuma escola pública com curso de engenharia ambiental. E a universidade terá o primeiro curso de engenharia ambiental. Isso é importante, né? Aí mais profissionais para poder ajudar. Perfeitamente. O Ponto de Vista está terminando. No próximo sábado nós estaremos de volta às 8 horas da manhã. E você pode participar dando sua opinião, enviando sugestões de temas para rever o programa de hoje. Acesse o site www.tvtribunape.com.br ou deixe o seu recado em facebook.com/programa Ponto de Vista. Gente, aproveitem o dia de hoje, aproveitem o final de semana completo e a gente se encontra no próximo sábado. Até lá!